Seja muito bem-vindo, bem-vinda à nossa primeira aula do curso de Teoria à Distância. Bom, a gente vai começar falando da importância da teoria musical, né? Sabe aí, você que canta, sabe aquele arranjo vocal, né, feito totalmente a capela, mas que se harmoniza muito bem? Isso é feito com conhecimento de teoria musical. Você aí que toca violão, teclado, sabe aquele arranjo super empenado daquela música que era simples e ficou mais sofisticada? Isso foi feito com conhecimento de teoria musical. Então a teoria musical, ela vai fazer com que a gente entenda a música de uma maneira mais ampla e permita que a gente não só entenda o que a gente faz, mas como que a gente crie coisas novas e coisas do tipo. Além, é claro, da pessoa que for trabalhar com música se colocar muito à frente no mercado de trabalho, pois toda vez que ela for fazer uma gravação, por exemplo, a primeira coisa que vão dar para ela vai ser uma partitura. Mas você já parou para se perguntar o que é música? Será que a música ela tem uma definição? Será que a gente pode dizer música é isso? Bom, vamos ver isso agora. Galera, para falar a verdade, a definição de música é muito variável, né? Se você pegar aí um método, ele vai dizer que a música é a arte do som. Você vai pegar outro método, ele vai dizer que a música é a arte de combinação de maneira agradável aos ouvidos. Você vai pegar outro método, vai dizer que a música é a arte de expressar os sentimentos através do som. Ou seja, por mais que tenha variações dessa definição, todo método, todo manual, todo autor vai concordar que música é arte do som. Beleza? Então, é uma definição simplesinha, mas é uma definição que todo mundo vai concordar. Música é a arte do som. Beleza? Tá. E o som, ele vai se dividir em 4 propriedades. O timbre, a duração, a altura e a intensidade. O que é timbre? Timbre, a gente pode dizer que é a particularidade de cada som. Como assim? Bom, sabe quando você recebe aquele telefonema da sua tia distante e só de você atender você já reconhece a voz dela? Então, você reconhece a voz dela por causa do timbre. Sabe? Quando você coloca um CD para tocar e aí você escuta o som de um violão, você nem está vendo a pessoa tocar, mas você reconhece que aquele é o som do violão por causa do timbre. Ou seja, o timbre é a característica que vai fazer com que a gente reconheça os sons, com que a gente diferencie um som do outro. Beleza? Duração. Bom, duração, o próprio nome já diz, né? É o tempo que o som acontece, o quanto o som acontece. Então, o quanto dura o som. Tempo que o som acontece. Altura. Aqui é onde pega muito a gente. As pessoas confundem muito essas duas coisas aqui. Por quê? Porque na linguagem musical, a palavra altura é usada num sentido diferente do que a gente usa no dia a dia. É muito comum a gente estar em casa tal, aí a gente fala assim, menino, abaixa essa televisão. Na verdade,
A gente não está dizendo para a pessoa abaixar a televisão. A gente está falando o seguinte: diminui a intensidade do som dessa televisão. Então, a intensidade é a força com que o som é produzido. A altura, ela é o grau de agudeza ou gravidade do som. Então, ou seja, o som alto é um som mais agudo e o som baixo, o som mais grave. Então, até aqui está tudo tranquilo? Agora a gente vai falar mais especificamente do som musical. Quando a gente vai aplicar essas propriedades que eu falei ao som musical, então eu peguei o meu violão para dar uma demonstração de como é que isso funciona. Começando então com o timbre, beleza? O timbre não tem muito o que explicar. Então, se eu toco meu violão e você reconhece que isso é um som de violão, o timbre cumpriu a sua função. A duração, bom, o som pode ter longa duração, ou pode ter uma duração curtinha, beleza? Ou seja, quanto o som está demorando. A altura, isso aqui é um som alto, isso aqui é um som mais baixo. Beleza? Não confunda altura com intensidade. Não é volume, tá, galera? É o quanto o som é mais grave ou mais agudo. Beleza? Eu dei um exemplo de altura aqui bem discrepante, né? Um bem grave, um bem agudo. Mas às vezes a altura ela é uma coisa mais sutil. Por exemplo, esse som ela é mais alta do que esse. Ó. Às vezes é uma coisa mais sutil. Então, a gente vai desenvolvendo também a percepção da altura. A intensidade é super fácil, né? Olha aqui, ó. Esse aqui é um som com pouca intensidade. Agora esse aqui já vai ter muita intensidade. Beleza? Bom, o som musical, quando ele é tocado ou escutado solitariamente, ou seja, quando a gente tem um som sozinho, isolado, tipo isso, ou isso, ou isso, ou isso, a gente tem uma nota, beleza? Então, nota é um som musical tocado ou escutado solitariamente. Só que aí, quando eu pego uma nota, outra nota, outra nota, e toco essas três notas juntas, aí eu tenho um acorde, beleza? Então, galera do violão aí, do teclado, cuidado, porque muitas vezes a gente acaba chamando isso daqui de nota, né? Ah, faz a nota, a pessoa faz isso daqui. Mas isso não é uma nota, galera, isso é um acorde, beleza? Então, muitas vezes a gente fala errado e isso prejudica a gente lá na frente, fica mais difícil de entender certas coisas. Então, desde o começo, vamos corrigir o que a gente fala, beleza? Isso daqui é um acorde, não é uma nota. Agora que a gente já entendeu um pouco mais sobre o som musical, vamos falar da música propriamente dita, beleza? Então, olha aqui, ó. A música, ela vai se dividir em três partes. A melodia, a harmonia e o ritmo. A melodia, ela é basicamente uma sequência de notas. Certo? A harmonia, ela vai ser uma sequência de sons
simultâneos. Ou seja, de notas acontecendo ao mesmo tempo. Um exemplo de harmonia, o mais comum, é uma sequência de acordes. E o ritmo? Existem várias definições para o que é o ritmo, mas a que eu mais gosto é a ordem métrica da música. Ou seja, esses são os 3 elementos da música: melodia, harmonia e ritmo, né? Algumas pessoas também gostam de definir ritmo como soma de valores. A gente tem que ter um pouco de cuidado com essa definição, porque a gente precisa entender o que é valor em música, né? Valores positivos são os sons. Valores negativos são o silêncio. Então, quando a gente combina o som com o silêncio, a gente vai tendo o ritmo, né? Então, também pode ser chamado aí de soma de valores. O Parabéns pra Você vai ter a seguinte melodia. Ou seja, eu toquei uma nota após a outra. Essa é a melodia do Parabéns pra Você. A melodia é aquilo que a gente geralmente canta, né? Bom, agora se eu estivesse cantando Parabéns pra Você e tivesse alguém acompanhando, ficaria mais ou menos assim, ó. Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Se eu tirar o que eu estou cantando e deixar só o violão, olha como é que fica, ó. Isso que eu estou tocando com violão é a harmonia do Parabéns pra Você. E o ritmo? É mais ou menos isso daqui. Ou seja, ele vai dizer qual vai ser a métrica da música, né? A duração dos sons, do silêncio, a soma de todos esses valores. Bom, pessoal, encerramos aqui a nossa primeira aula. Espero que tenha ficado tudo claro para você. Qualquer coisa, nos contate para tirar suas dúvidas. É importante também que você realize as atividades propostas. A atividade dessa aula será anexa num PDF com alguns exercícios sobre tudo aquilo que a gente viu. Um abraço e até a próxima.